Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Mariângela. Boa tarde, Janaína. Já já vamos iniciar. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Boa tarde, Isabel. Bem, pessoal, vamos começar. O pessoal vai chegando, vai entrando, mas vamos começar na hora que a gente tinha combinado. Bem, então boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Agradeço muito a participação de vocês aqui nessa tarde, em que vamos falar sobre a importância do yoga para a nossa saúde emocional. Bem, eu sou a Cristiane, faço parte do NAI, que é o Núcleo de Ações Integradas, da Fundação Municipal de Educação de Niterói, junto com a Janaína, que é a nossa convidada de hoje, e mais alguns colegas. Bem, na última quarta-feira nós tivemos uma videoconferência com o coordenador da saúde mental aqui de Niterói, o Carlos Castro, e nessa videoconferência nós conversávamos, refletíamos sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, especialmente nesses tempos de pandemia, em que estamos vivendo tantas angústias, ansiedades, incertezas, e falávamos justamente como é fundamental a gente cuidar desse aspecto da nossa vida, da nossa saúde, que muitas vezes fica de lado, né? E como isso contribui para a melhoria da nossa qualidade de vida. E como desdobramento dessa videoconferência de quarta-feira, nós estamos aqui hoje realizando o quarto encontro com o NAI, recebendo a Janaína Souza, que é professora de língua portuguesa aqui da nossa rede já há 16 anos e é também instrutora e pesquisadora do yoga, além de ser minha colega querida de equipe. Eu vou ver se a Janaína já chegou, para a gente iniciar já com ela. Eu vou desativar os comentários de vocês temporariamente e aí no final eu vou reativá-los para que vocês possam fazer perguntas para Janaína, ok? Bem-vindos todos que estão chegando agora. Vai ser ótima a nossa conversa. A Janaína tem coisas incríveis para conversar com a gente. Inclusive tem uma surpresinha para contar para a gente no final da live. Então fiquem todos aí que ela vai ter uma notícia muito boa para dar para a gente. Então, eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? Só um instantinho e ver se a Janaína já chegou. Janaína tá por aí? Me dá um oizinho só. Eu tenho que te dar um oi antes de desativar. Onde? Ah, pronto.
Só aguardando o ok. Aí. Olá, agora sim. Olá! Bom, Janaína, boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você nessa tarde. É uma alegria a gente ter esse espaço para falar sobre saúde, né? Nos últimos meses, esse tópico tem sido uma constante nas nossas vidas, né? Tem sido um foco realmente da nossa vida, a manutenção da nossa saúde, principalmente por conta da pandemia. Mas esse assunto, né, a saúde, vem crescendo. É um assunto com o qual a gente vem se preocupando cada vez mais nos últimos anos, seja quando a gente fala de ter uma alimentação melhor, praticar atividades físicas, né? Então, a gente está entendendo cada vez mais que o conceito de saúde ele é muito amplo, ele abrange vários aspectos da nossa vida e não se limita somente à ausência de doenças, né? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde física, mental e social. Embora a gente dê mais ênfase à saúde física, e a saúde mental ainda vem um pouco cercada de preconceito, ainda seja um tabu, a gente não está acostumado muito a ouvir falar sobre ela na mídia, dentro das nossas escolas, né? Mas a gente está abrindo esses espaços aqui na nossa equipe, no nosso trabalho, justamente para ampliar essa discussão a respeito da saúde mental, da saúde emocional. Então, eu queria começar já te pedindo para explicar para a gente como o yoga se encaixa dentro de tudo isso, o que é exatamente o yoga, né? Porque às vezes muitas pessoas podem ter uma ideia um pouco distorcida a respeito do yoga e como ele pode contribuir para melhorar nossa saúde, melhorar nossa qualidade de vida. Seja bem-vinda. tá ótimo. Obrigada, Cris. Quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo nesse momento. Antes de você desconectar os comentários, eu vi que tem pessoas queridas aí, minhas alunas. Então, assim, muito feliz de estar aqui nessa tarde com você. E com todas essas pessoas maravilhosas para a gente falar desse tema que eu sou apaixonada, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo de yoga, eu entro em êxtase. E tem uma frase de um filósofo do yoga que ele fala que yoga é êxtase. E eu já até aproveito para fazer essa analogia, que tem pessoas que procuram, né, esse êxtase em outras coisas que podem ser prejudiciais. Então eu já convido para vir procurar no yoga, que ele realmente proporciona esse êxtase. Bom, então vamos lá, vamos falar do yoga, vamos tentar desmistificar, né, o yoga. O yoga, ele é para começar, né, ele é uma filosofia. E eu coloco como uma filosofia de vida, né? Porque quando a gente adentra pelo caminho do yoga, não fica só na superficialidade, nós percebemos o quão profundo ele pode atingir, né? Quais são os níveis de transformações que o yoga nos proporciona. Bom, essa filosofia, ela surgiu na Índia há milênios, né? Mais de 6.000 anos. Então, surgiu na região ali da Índia, né? Perto do Indo. Então, por isso, tem muitas questões que associam muito a questão da religião, né? Do hinduísmo e tal. Mas o yoga, ele abraça todas as religiões. Eu não sou, né, da religião do hinduísmo e eu sou praticante do yoga. E assim, eu já vi yoga em igrejas católicas, já vi yoga, o budismo, né? Ele tem ramificações que é adepto do yoga. Então, assim, para quebrar logo essa questão, né, de associar o yoga a uma religião específica. Ele é para todos. É uma filosofia, como eu falei, que é baseada em... E aí tem toda uma história, né? Mas assim, a codificação que a gente tem de Patanjali. Patanjali foi um codificador do yoga por volta do século II depois de Cristo. E ele fez assim um apanhado geral de tudo aquilo, de todas as técnicas, né? Porque era muito difuso. Então ele foi compilando e criou, né, uma base, né, que nós chamamos que são os Yoga Sutras. E para isso, ele se baseou em 8 pilares. Então, o yoga ele é composto por 8 pilares. Porque tem gente que geralmente faz essa distinção, yoga e meditação, né? A meditação faz parte do yoga. É um dos pilares do yoga.
né? Então, o yoga ele é composto, por isso que eu falo que ele me dá êxtase, porque ele é completo, né? É uma atividade que ele mexe com tudo, com todo o nosso ser. Ele mexe com a nossa integralidade, porque ele tanto vai abordar as questões éticas, né? Porque ele tem um código de conduta que nós chamamos de yamas e niyamas, né? Os niyamas são os códigos voltados para nós, para cada indivíduo, né? E aí tem a ver com questão de limpeza, questão de falar a verdade, né? Tem todo um código de valores. Tem os códigos de condutas voltados para a sociedade, por exemplo, não violência, não roubar, né? Então, e são vários outros, né? Mas esse eu estou passando por cima, senão eu vou falar a história do yoga. É, então, a gente tem os códigos, né, que introduzem em nós, praticantes, questões de valores, né, questões éticas que são tão importantes, principalmente na nossa sociedade atual, né, que nós estamos vendo aí uma diluição, né, de valores tão importantes. Além disso, nós temos as práticas voltadas para a questão física, propriamente, que são os asanas, né? Nós chamamos de asanas, que são as posturas. E aí, por isso que as pessoas associam também o yoga somente à prática das posturas, né? Porque a gente tira muita foto, né? A gente vê muita foto por aí. Mas o yoga não são só as posturas, né? As posturas fazem parte de um dos pilares. Nós temos as práticas de respiração, são os pranayamas, tá? Além disso, nós temos práticas de concentração, de nos trazer para o foco, para um determinado foco. Práticas que nos fazem também nos desligar dos estímulos. E temos a meditação, né? Que aí muitas pessoas também acham que é parar de pensar, né? Tem essa meditação. Eu inclusive achava isso. Agora tem que parar de pensar, vou ficar aqui meditando, não pensar em nada, é impossível. Quando você fala que vai parar de pensar, aí que você começa a pensar, né? Verdade. Então, assim, a meditação, quando nós praticamos dentro do yoga, nós temos como foco observar os nossos pensamentos, né? É totalmente diferente, porque a gente parte do princípio que se a gente falar para de pensar, a mente vai pensar. Ela é a criança rebelde, né? Ela faz exatamente o contrário daquilo que a gente quer. Então, a gente passa a observar essa mente. O que está acontecendo, né? Então, a meditação é isso, é me trazer para me conhecer. É um autoconhecimento, um processo de autoconhecimento. É me trazer para o meu eixo. Eu vou sentar, parar um pouquinho, fechar os meus olhos para desconectar, né, dos sentidos, das disposições e começar a me observar. O que está acontecendo na minha mente? O que é bom? O que eu posso, a partir daquilo que passou, o que eu posso depois, né, potencializar para algo bom? O que eu não preciso mais, né? Então, a gente vai observando, vai deixando passar aquilo naquele momento sem se preocupar, né? Sem se preocupar com o que está acontecendo. Porque aí a prática, né, constante da meditação, aí sim vai nos levar, né, no processo para depois um momento de calmaria mental. Aí sim a gente consegue sossegar essa mente e conduzi-la, né? Aí a gente inverte o papel. Ao invés dela nos conduzir, dela ficar nos guiando para determinados lugares, nós vamos começar a saber conduzir essa mente. Bom, acho que esse é o sonho de muita gente, né? Conseguir essa calmaria, conseguir aquietar a mente. A gente está aí no processo, a gente vai. Então, assim, o yoga é uma filosofia, né? Uma filosofia milenar, composta, né? Um combo. A gente pode fazer... É um combo porque ela atua tanto na questão física, quanto na questão, né, emocional, mental, e também nas questões morais, né? Tanto nos meus valores pessoais, quanto no meu lidar com a sociedade, né? Com as pessoas ao meu redor. Acho que sobre o yoga consegui desmistificar um pouquinho. Sim. Todas as pessoas podem praticar o yoga? Então, é para todo mundo o yoga? O yoga é para todo mundo, né? Que bom! É uma prática que, assim, ela é inclusiva, né? Ela inclui, ela não exclui.
Por quê? Porque o yoga, ele tem várias escolas, né? E dessas escolas, elas podem ser ramificadas, né? Em algumas práticas exclusivas. Por exemplo, eu não falei que meditação faz parte do yoga, né? Então, uma Uhum. pessoa que às vezes não pode andar, mas ela pode meditar. Ela está fazendo yoga, né? Uhum. Uma pessoa que, vamos lá, tá com alguma crise de pânico, não quer sair, não quer nada, não quer ir, né, participar de uma aula, não quer, ela pode sentar e respirar. Ela está fazendo yoga, uma respiração Uhum. consciente, né? Uhum. Que mais? Criança pode fazer yoga. Eu faço yoga com criança de 2 aninhos, inclusive. Ai, que Um lindo. serzinho que já sabe várias posturas, vários asanas. Uhum. Idosos podem fazer yoga. Inclusive, é super recomendado, tá? Uhum. Para idosos, porque a gente cria aí uma questão de equilíbrio, né? Porque a gente sabe que a gente, com a idade, tem mais questões de queda, né? De desequilíbrio. Uhum. Então, o yoga trabalha nesse foco do equilíbrio. Também é bom para a questão muscular, da questão óssea, né? Então, é super recomendado também para terceira Uhum. idade, para melhor idade, né? Vamos dizer Uhum. assim. Então, assim, eu não vejo, a não ser, né, que você tenha um acompanhamento médico e o médico fale, não faça nenhuma atividade, né? Tá Uhum. proibido, né? Não pode. Mesmo assim, ainda tem minhas dúvidas, porque a meditação ela não tem contraindicação, né? Então, se Aham. fazer meditação, você está fazendo yoga. Então, eu acredito que é uma prática que é para todos, sim, né? Uhum. Então, E existe algum exercício específico do yoga para pessoas que têm depressão, por exemplo? então eu, como você mesma falou, além de praticante, instrutora, eu sou pesquisadora, né? Recentemente, eu estou no mestrado de diversidade e inclusão da UF e levei o yoga para a academia, né? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa com yoga. E grata foi a minha surpresa, né, em uma das minhas pesquisas, jogando, né, nas bases científicas, da quantidade de artigos científicos voltados exatamente para essa questão de saúde mental especificamente, que tem no meio acadêmico científico comprovando os benefícios do yoga, sobretudo para ansiedade e depressão. Então, assim, tem exercícios específicos, mas assim, a prática do yoga, como eu falei, ela é integral, né? Ela mexe com tudo. E por Uhum. quê? Porque durante uma prática, nós trabalhamos com os centros de energia do nosso corpo, né? Então, assim, para uma prática básica, a gente vai trabalhar com 7 centros de energia, que no yoga a gente chama de chakras, tá? Então, Uhum. cada um desses centros de energia, eles estão correlacionados a alguns órgãos do corpo e algumas glândulas do corpo, né? Então, Uhum. por exemplo, nesse centro de energia que a gente tem aqui, nós estamos correlacionados a uma glândula que atua nas atividades cerebrais, como eu vou dizer, você é bióloga, jogando hormônios, né? Uhum. Como eu posso dizer? Me dá aí a palavra que me fugiu. Ativando. Organizando as atividades cerebrais, compensando o que está em falta, equilibrando, Sim. vamos dizer assim, Uhum. né? Equilibrando, e aí atua nessa questão da depressão. Agora sim, uma coisa importante. Depressão é uma doença, né? Não é um estado de tristeza. Ah, tô triste, tô Sim. deprimida. Não, Sim. né? Depressão é algo que vem acontecendo por um período, não pode ser banalizada, né? Precisa ter um cuidado específico, então precisa de um acompanhamento médico, né? Nas especificidades dessa doença, vão ter os profissionais que, né, que são recomendados especificamente, e o yoga ele pode complementar, né? Ele vai Sim. Importante você vir falar como. isso. Sim, porque não pode substituir, né? Por exemplo, eu, Uhum. como professora de yoga, não posso
eu não estou capacitada para trabalhar uma pessoa em extremo caso de depressão. Eu posso contribuir com os outros tratamentos que ele está fazendo, né? Então, assim, e existem sim próprio exercícios de respiração. Existem exercícios porque quando você está deprimido, você está para baixo, né? Você não tem vontade de nada. Então, tem uma prática de pranayama, que é uma técnica de respiração, que a gente faz uma respiração bem forte, bem intensa, e aquela respiração ela vai dando um vigor, vai dando uma vivacidade que não tem como a pessoa ficar apática, entendeu? Ela vai sendo, né, motivada por aquilo ali. A gente faz tipo uma sanfoninha com a barriga, né? Um movimento assim, bem forte com a barriga. E eu não vou fazer agora porque vai me demandar um pouco mais de energia. Eu tô com muito calor. Assim, e o yoga faz suar. Tem essa que é bastante recomendada. Tem asanas específicos que vão trabalhar essa questão, né? Mais na mente, mais nas emoções. E além disso, tem uma linha do yoga que é o yoga terapia, né? O yoga terapia, você faz como se fosse uma anamnese, né? É um yoga específico para tratar determinadas questões, entendeu? Então, você Eu ia faz te perguntar ali... isso. Então, Existem tipos de yoga, então? isso, yoga Linhas. terapia, é uma linha. O yoga terapia, por exemplo, o meu mestre, Ramai Das, né, que me formou, ele trabalha também com yoga terapia. Além do yoga integral, né, que é a minha formação, ele fez uma especialização em yoga terapia. Então, ele é yoga terapeuta. Ele pode fazer, vamos dizer, um receituário, né, dependendo do seu quadro, e trabalhar asanas, trabalhar técnicas respiratórias específicas para aquela determinada necessidade, né? Então, assim, existe sim, tá? Agora, numa aula de yoga integral, por exemplo, nós vamos estar mexendo com todos esses centros de energia. Então, já é recomendado, né, para pessoas com qualquer tipo, né, de desequilíbrio, vamos dizer assim, porque a gente mexe e vai equilibrando. O que está sobrando vai ser, né, expelido, o que está faltando vai receber aquela energia, né? Então, assim, é uma prática que realmente colabora, né, com os outros tratamentos em todos os sentidos. E aí eu posso te dizer que em 2002, para você ver como, né, a gente tem respaldo científico, não é misticismo, não é, né, papo furado. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o yoga como uma Informação muito importante. terapia, isso, como tratamento na saúde. E a partir desse reconhecimento, vários países, né, que fazem parte da Organização Mundial de Saúde passaram a adotar o yoga nas suas redes, né, nos seus sistemas de saúde. O Brasil fez isso em 2011. 2011, o yoga foi introduzido no SUS, no programa. Primeiramente foi naqueles programas de praça, como promoção de saúde, sabe? Aquelas que eles botaram equipamentos nas praças e aí também deixaram profissionais para atuar. E em 2017, agora mais recentemente, né, nós tivemos a integração na própria política de saúde integrativa. Então, dentro das próprias unidades de saúde, existem profissionais que podem atuar fazendo, né, as técnicas de yoga para determinados pacientes. Então, para a gente ver que assim... Oi? Muito importante você mencionar isso, porque, como você falou, tem muita gente que pensa que é misticismo. E você me contou, eu não sabia, que o quão ainda é rasa essa divulgação do yoga aqui no Ocidente, né? Que lá no Oriente é uma prática fortíssima, né? Isso eu já sabia, mas assim, eu não sabia que aqui ainda era tão cercado de preconceito o tema, era tão difícil ainda que as pessoas falassem, se acostumassem com esse assunto, né, e se interessassem, ainda é complicado. Foi difícil para você introduzir essa temática lá no seu projeto do mestrado? Não, porque graças
ao universo, não vou nem falar Deus para não ter conotação religiosa. Eu tenho uma orientadora que é tão corajosa, vamos dizer assim, como eu. Que a gente foi, né? Nós acreditamos realmente no yoga como... E aí, a minha base, né, nessa pesquisa é apresentar o yoga como uma tecnologia oriental, inovadora no Ocidente, né? Capaz de, não numa visão dicotômica de, vamos agora parar tudo que a gente tem de tecnologia e voltar lá a ficar só meditando. Não. Porque, por exemplo, isso aqui é maravilhoso, né? Você está na sua casa, eu estou na minha, e a tecnologia está nos permitindo conversar, falar, né? Divulgar o tema, né? Então, a gente não pode abrir mão do que é bom. Mas a gente tem também no Ocidente esse super endeusamento do materialismo, né? Da tecnologia, voltada para esse cientificismo material, que tira um pouco do humano, né? Esquece quem nós somos, né? E supervaloriza, né, os acontecimentos grandiosos. E isso causa, muitas vezes, as nossas doenças, as nossas ansiedades, né? Porque, por exemplo, essas tecnologias que evoluem o tempo todo, né? O celular que cai lá na obsolescência programada e aí você tem que ter outro, né? Porque uma tecnologia nova surgiu, né? E fica nessa coisa, nessa ânsia. E, por exemplo, o yoga, ele traz o autocontrole sobre isso. Peraí, meu celular tá funcionando, para que eu preciso trocar? Porque o outro tem né, de última geração, e aí o yoga ensina também a gente lidar com essa questão do outro, né? Eu não tenho que me comparar com o outro, eu tenho que despertar em mim as minhas potencialidades. Cada um tem o seu lugar no mundo. Tem uma frase no yoga que eu gosto muito e é a minha base, né, nessa caminhada, que ela fala o seguinte, em sânscrito é assim, Lokasamastasu Kinobhavantu, e significa que todos os seres em todos os lugares sejam livres e sejam felizes, né? Então, assim, eu acho isso maravilhoso, acho isso fantástico, quando a gente entende o poder que tem isso, né? De que todos sejam livres e todos sejam felizes nas suas subjetividades, né? Naquilo que você é, sem se preocupar com o que o outro com o que o outro tem, ou o que o outro pensa de você, né? Quando você começa a se conhecer, e o yoga proporciona isso, até, por exemplo, nos próprios asanas, né? Você está lá desempenhando uma postura, né? Vamos dizer, tem posturas que são super fáceis, né? Eu tô aqui sentadinha e eu tô numa postura de yoga, que é a Sukhasana, que é a postura fácil. Então eu posso ficar aqui o dia inteiro que não vou me cansar. Mas tem posturas que te põem de cabeça para baixo, né? E tem pessoas que não estão preparadas para ficar de cabeça para baixo. Tem posturas que eu não faço. Eu pratico yoga há 8 anos e eu não faço. Meu corpo não me permite. E aí eu tenho que entender a minha limitação. Fulano faz. Que bom que ele faz, que lindo que ele faz, né? Que tem uma pessoa que consegue chegar nesse ponto, né? Mas eu não. E eu tenho outras potencialidades. Às vezes tem uma postura que para ele é super difícil e para mim é super fácil, né? Porque depende da nossa anatomia corporal, depende de vários fatores, né? Então, assim, o yoga nos ensina isso. Nos ensina a nos aceitar, né? Nas nossas potencialidades e nas nossas limitações. Não me comparar com o outro. Tanto é que muitas vezes a gente pede, né, durante a aula, um exercício muito bom, fechar os olhos. Porque o fechar os olhos te desconecta da preocupação. Que fulano tá me olhando, eu tô fazendo certo, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o certo e com o errado. É tudo um processo, né? O yoga é um processo. Então, assim, ele vai nos trazendo essa saúde mental, né? Porque a gente vai se libertando de muitos paradigmas que a própria sociedade nos impõe, que é essa competitividade, né, exacerbada que a gente vive nesse mundo, essa coisa de ter o tempo inteiro, né, e esquecendo o ser, né. Então, assim, tem uma passagem que é uma historinha. Dá tempo de contar?
Historinha? Dá tempo, dá tempo. Então, tem uma historinha que eu gosto muito e que eu procuro chegar a esse nível. Você vai entender por quê. Era uma família muito ilustre, né? Um pai muito rígido, e a mocinha da família, ela de repente se apaixonou pelo empregado do pai e engravidou desse pai. E o pai ficou louco, né? Como assim, tá grávida, não casou, aquela coisa, né? É uma história oriental. E aí, ela ficou com medo do pai, né? E para proteger também o pai do filho dela, né? Ela fala assim: ah, eu engravidei do monge. E o monge é muito amigo do pai. E o pai fica revoltado. Como o monge teve a capacidade de fazer isso com a minha filha? Que absurdo, vou lá. E aí ele foi lá. Quando a criança nasceu, pegou a criança e falou assim: é seu filho, cuida. E você nunca mais vai frequentar minha casa, acabou a amizade. Nananana. E o monge virou para ele e falou: tudo bem. Aí tá, passaram alguns anos não, algum tempo. E aí a filha se arrependeu de ter mentido, né? De ter colocado a culpa, né, no monge, falou a verdade pro pai. O pai, cheio de vergonha, foi lá, pediu desculpa ao monge, trouxe a criança de volta, né? E falou que estava muito arrependido, nananana, e o monge virou e falou: tudo bem. Não questionou né, o destempero dele antes e agora a culpa. Por quê? Porque ele está num estado de autoconhecimento, ele sabe tanto quem ele é, né, que ele não tinha feito nada de errado, né, e ele estava sofrendo uma injustiça, mas ele não foi lá e ficou, né, ah, eu não fiz isso, não. Assim, um estado de equilíbrio tão grande que assim, eu quero atingir um dia, né, tipo, tudo bem. É isso? Tudo bem. É difícil, né, na nossa vida, na nossa sociedade, a gente engolir Bem sapos difícil. às vezes, né? Mas, Muito assim, difícil. quando a gente pratica yoga, eu vou te falar que, assim, eu já vi uma mudança muito grande em mim. Em situações muito pontuais, hoje eu observo que eu tenho já uma reação totalmente diferente do que eu teria se eu não tivesse todo esse conhecimento que eu tenho. E até, vou te dizer, a gente começa a ter, vamos desenvolver compaixão. Porque quando a gente é vítima, vamos dizer assim, de uma injustiça, né? E a gente sabe que eu não fiz isso, meu Deus, nem passou pela minha cabeça, imagina, nanana. E a pessoa, né, faz isso, a gente fala, coitada, né? Ela tá precisando ser iluminada. E na minha cabeça, ai, tomara que um dia ela pratique yoga, ela vai se descobrir também, vai encontrar o caminho dela. E aí as coisas vão se resolvendo. Acho que foi Dalai Lama, que ele falou, se a gente ensinasse yoga e meditação, acho que ele fala especificamente, não lembro qual é a fala, mas ele fala assim, se a gente ensinasse meditação para todas as crianças de 8 anos, né, a partir de hoje, para todas as crianças, em 2 gerações nós teríamos a paz no mundo. Porque as pessoas iriam aprender. É uma fala, eu não sei se exatamente nessas palavras, mas o sentido é esse. Né? Se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, né? Porque a partir desse conhecimento a gente vai se autodescobrindo. E a partir do momento que a gente se autodescobre, a gente passa a compreender o outro. Né? E às vezes eu vejo o outro fazendo aquilo que eu fazia. E hoje eu estou em outro estágio, né? Não quer dizer que eu estou melhor ou menor, ou pior, né? Mas assim, a gente já consegue ver de outra forma, é uma outra visão. Né? Então, ele vai abrindo, né? Vai nos descortinando, assim, né? A gente vai adentrando. E assim, nossa, preciso ainda de muito caminhar, né? Quem me conhece sabe que ainda tem aí algumas coisinhas, né, que me tiram do eixo, mas eu sou muito feliz de ter conhecido essa prática, né? Então, minha saúde mental, posso dizer, a gente está no foco da saúde mental, né? Durante essa pandemia, né, por exemplo, a gente fixando nesse tempo,
como foi difícil, né? Como está sendo, porque a pandemia não acabou, né? Algumas pessoas aí Sim, autodeclararam, né, que já estão imunes e podem sair, mas eu acredito que eu preciso ainda continuar, né, agindo em uma situação de pandemia. Como está sendo difícil, mas aí é que tá. Quando a gente aprende que existe um lugar dentro de nós e que esse lugar é confortável, né? Porque na meditação a gente começa a descobrir que dentro da gente é confortável. Então a pandemia se torna menos desconfortável, né? Se torna a gente consegue amenizar esse impacto de ter que ficar dentro de casa, né? Porque a gente já tem coisas gostosas que acontecem aqui dentro. Aqui, ficar comigo mesmo não é mais ruim, né? Porque eu já sim. consigo, né? Então, Acho falando que de muito saúde da... mental, tá, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Muito dessa angústia que a gente está vivendo, né, principalmente por conta da pandemia, ela vem da gente não ter, da gente precisar de recursos externos para conseguir ficar bem, né? A gente não ter esses recursos internos aí, a gente não conseguir conviver com a nossa própria companhia, né? A gente não ter Exatamente. Condições de ficar bem se a gente não estiver perto do outro, de ficar bem se a gente não estiver viajando, de ficar bem se a gente não estiver participando de eventos sociais, mostrando nas redes sociais que a gente está feliz, né? Eu acho que muito dessa angústia veio disso. A gente foi privado de todos os artifícios externos que nos traziam uma falsa felicidade. E a gente foi obrigado a olhar para dentro, olhar para a gente e entender que era a gente com a gente mesmo naquele momento, né? No máximo com os familiares ali ao redor, mas eu acho que esse sentimento de solidão, assim, de estar com a gente mesmo pode ter sido a causa de angústia para muita gente, né? Pois é, porque você não se. Quando a gente tem essa sensação, é porque a gente não está se achando uma boa companhia, né? Uhum, E aí é sim. que vem essa coisa, né, do yoga ser tão benéfico para essa saúde mental. Porque aí tem uma outra frase, não sei se eu já falei, que eu gosto muito também, que é assim: o yoga, ele te coloca de cabeça para baixo, né? Porque tem determinadas posturas que você fica de cabeça para baixo, nem precisam ser as mais difíceis, mas algumas te colocam. Para quando a vida te colocar de cabeça para baixo, você já sabe o que fazer. Né? Então, assim, eu vivi isso Olha, na pele. Eu falei, nossa, agora eu já sei o que fazer, porque eu já estou tanto tempo buscando, né, essa coisa de me conhecer, de não me sentir desconfortável comigo mesma, né? Então, quando eu uhum, vejo essa coisa, e agora? Fazer o quê? Não pode mais, né? Não tem mais contato com os amigos, não tem mais festa, não tem mais nada. sim. Ah, que bom, agora sou eu comigo mesma. O que eu vou fazer com isso, né? Uhum. Então, assim, a vida já tinha, quer dizer, o yoga já tinha me proporcionado isso, já tinha me revirado e, Uhum. né, foi o momento que eu botei isso em prática na vida. A gente já está com 40 minutos, deixa eu abrir então, abrir os comentários para as perguntas, porque tem que dar um tempinho ainda para você falar da surpresa no final, né? Então, Ah, é, dá tempo para de não faltar surpresa. tempo, peraí. Vamos ver se já temos perguntas aqui. Porque eu tenho algumas, enquanto elas não aparecem na tela, deixa eu te fazer uma aqui. Yoga ajuda a perder peso? Sim, sim. Foi engraçado, né? Porque às vezes eu dei aula online nesse período e às vezes era uma postura super simples, só que a gente ficava bastante tempo nela, permanência, né? Era uma Uhum. prática de permanência. E aí a pessoa começava. Ah, eu tô suando, eu não tô aguentando. Porque realmente estava trabalhando, né? Você tá ali porque você tá consciente daquilo que está acontecendo. Então o seu corpo está trabalhando. E assim, os movimentos, os asanas, aquela própria prática de pranayama que eu falei, né? Que eu falei que é bastante intensa, aquilo ali, Uhum. né, mexe com todo o corpo, e certamente toxinas vão ser eliminadas, né?
e regulariza, né, as funções dos órgãos e provavelmente a perda, sim, de peso, né? É claro que não adianta fazer uma prática, sair da prática e comer uma lasanha, tomar um pote de sorvete e falar, o yoga não Não emagrece. vai funcionar. Não funcionou, né? Tem uma pergunta aqui do João Ricardo. Como se faz yoga dirigindo? É possível? Dirigindo é estar consciente. Dirigindo é você estar consciente, porque o yoga também é um estado de consciência, né? É estar atento. Então, dirigindo, eu aconselho isso. E você pode ir respirando, percebendo a sua respiração, tá? Isso é fazer yoga também, João. Mais uma pergunta aqui da Juliana. Com uma rotina tão corrida, como parar? É possível começar o yoga aos pouquinhos? Claro, yoga, Né? como eu falei, ele inclui todo mundo, né? Desde aquele que está muito sedento até aquele que acha que não tem tempo. A primeira coisa é se propor a, né? Eu vou colocar isso como determinação, Juliana. Então, assim, eu quero fazer e eu vou fazer. Então, é tirar. Pode ser, já que, assim, se você não tiver 1 hora por dia, você pode começar com uma atividade de meditação, por exemplo, de 10 minutos. Comece a meditar durante 10 minutos, todos os dias, ou então 2 ou 3 vezes na semana. Você vai ver que daqui pelo menos. Travou um pouquinho. Voltei. Voltou. Sabe por quê? Que eu tenho tempo de uso de rede diário e eu extrapolei agora. Eu tive que desativar. Então, voltando, Juliana, comece com uma meditação de 10 minutos ou 5 minutos, 5 minutos de meditação diária. Você vai ver que você já vai ter necessidade, né, automaticamente, de fazer isso mais vezes, porque começa a ser gostoso, aquele momentinho que você tira para você. Eu tive um relato que me marcou tanto, né, que nós fizemos uma roda de conversa com os alunos de yoga, né, para eles darem os depoimentos, né, do que a prática tinha ocasionado, né, de mudança na vida. E teve um relato que foi tão significativo para mim, que ela falou assim: o yoga me deu um tempo para mim. Eu descobri que eu preciso de um tempo para mim, porque eu estou sempre fazendo tudo para todo mundo, para outras pessoas, e não faço nada por mim, para mim. Então, assim, quando eu me permiti esse tempo, como isso foi importante, ela falou isso. Então, Juliana, eu acredito que serve para você essa fala, né? É se permitir ter um tempo para você. Tipo, se cuidar, né? Se dar de presente esses minutos do dia. Nós temos 24 horas no dia. Eu sei que às vezes o nosso dia precisava ter 30, né? Mas começa aos pouquinhos, vai de 10 minutos, vai e vai. Quando você perceber, aí você já vai querer fazer uma prática mais completa, de meia hora, né? E quem sabe a gente chega lá em 1 hora de prática, né? 10 minutos diários que você falou, né? Sim, de Porque a Paty está meditação, perguntando assim. Porque a Paty está perguntando se a gente decide entrar numa aula, por exemplo, quantas vezes por semana você indica que a gente faça? Então, o que você fizer de yoga já é, né, um ganho. Mas, geralmente, para você ter uma percepção mais rápida, 2 aulas no mínimo. É o que você consegue perceber as transformações de forma mais, vamos dizer assim, mais rápida, né? Mas o que você fizer de yoga, você já vai conseguir fazer o antes e o depois, aquelas fotinhas que a gente faz, né? De antes e depois. Você vai conseguir fazer isso com você. A Andrea está perguntando se o silêncio faz parte do yoga e se é preciso ter hora e lugar certo para fazer o yoga. Bom, você pode fazer o yoga até no banheiro do seu trabalho. Tipo, tá aquele dia super, né, agitado, você dá uma corridinha no banheiro, fecha a porta,
fecha os olhos, respira consciente, né? Puxa o ar, Uhum, percebe a entrada do ar, como que tá esse ar, né? Que ele entra mais geladinho. Exala o uhum. ar bem devagar, percebendo que ele vai estar mais quentinho. Faz isso consciente por uns 5 minutinhos, você já está fazendo yoga, né? É claro que você tirar um dia, um horário específico, ter um cantinho específico para a prática é muito mais confortável, né? É muito mais significativo. Mas, né, na dinâmica da nossa vida moderna, conturbada, se não for possível isso, quando der, tira esse momento para você. Uhum. Desintoxica, né? É como se fosse um detox. E aí pode ser através da respiração. Pode começar com a respiração consciente. A prática de respiração consciente é uma prática poderosa do yoga. Tá? Então, a gente já está no finalzinho, vamos dar uma corridinha aqui. Rocha, Rosane S, Rosanes. A prática do yoga ajuda na respiração, acho que você já falou, né? Que ajuda na Rosanes, minha respiração. querida, amo muito, ó. Sim, Rô, sim, sim, porque o yoga ele vai nos ensinar vários pranayamas, várias técnicas de respiração, né? E são inúmeras, cada uma ela atende a uma determinada necessidade, mas o principal é a gente passar a respirar de forma consciente, porque a gente respira de forma automática e incompleta, né? Nossa respiração é aqui em cima, aquela bem assim, bem Uhum. superficial. Quando a gente para, né, se posiciona, inspira, percebe a entrada do ar, começa aqui, ó, expandindo o abdômen, sobe, expande a caixa torácica, a gente vê ali, a gente já vê assim, a gente já consegue saborear, né, esse momento, que a gente já vê uma transformação, né? Então ajuda sim na respiração. E tem outras, né? Tem várias outras práticas, mas essa é a mais básica. A Andrea está falando que não levanta da cama sem fazer alguns asanas. É asana que fala, né? Asanas e Asanas. respiração. Asanas. 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 Desculpa aí. Desculpa. Andréia, minha Asanas. aluninha do Bosque, querida também. Saudade de você. Tomara que a gente possa voltar em breve. A Mariângela falando sobre recitar mantras. Ela colocou recitar mantras também. Rosane, é exatamente assim que tenho percebido minha respiração. Como? Enfim, a De gente já forma está. automática? Ela estava falando enquanto você respondia. Rosane, se quiser dar mais detalhes aí, por favor. Bem, a gente tem 10 minutos para encerrar. E eu queria que você falasse, então, da surpresinha que a gente tem, que você tem, na verdade, né? Para as pessoas que estão na nossa rede, né? Na rede municipal de educação de Niterói. Queria que você falasse, então, por favor. Tá. Deixa eu só falar com A a Rosane, Rosane Rosane da respondeu forma automático. automática, né? Então a gente vai Isso. conversar, tá, Rô? Para mudar esse automático aí. Depois eu te chamo. Então, né, a nossa surpresa, o momento, né, Uhum. que assim, tá me fazendo explodir desde ontem, né? E você, né, Uhum. minha parceira nisso, nós conseguimos, né, implantar na rede um projeto de yoga que já vinha, né, sendo construído e na primeira versão ele seria pré-pandemia, antes de tudo acontecer, um modelo presencial. Quando veio Uhum. a questão da pandemia, a gente teve que parar, reformular, pensar como seria e finalmente conseguimos, né, desenhar esse novo o novo modelo de projeto e vamos lançar na rede aulas de yoga no formato virtual, em aulas online, síncronas, que eu vou estar lá olhando para vocês, olhando para os alunos, né, podendo não é corrigir, mas melhorar, né, as posturas, as técnicas, nós vamos ter interação e vamos começar a partir do dia 14 de outubro. Então, assim, as inscrições já vão começar a partir de hoje, né? Nós já vamos Uhum. disponibilizar o link aos interessados, profissionais da rede municipal de Niterói. Sejam todos bem-vindos.
uma coisa que ainda, né, é triste, é porque as vagas são limitadas, porque nós estamos nesse modelo online, então eu preciso, né, olhar para todos, então a gente vai ter um quantitativo limitado. O que mais que eu posso falar sobre isso? Me lembra, Cris. O formulário de inscrição a gente vai disponibilizar aqui, terminando, a gente já vai colocar nas nossas redes sociais. Sim, né? isso. Só ressaltando que é exclusivo para os profissionais, né? Como você mencionou, para os profissionais da Rede Municipal de Educação de Niterói. Isso. Né? Os meus alunos, depois eu vejo com eles o que eu faço. Uhum. Bom, então a gente está finalizando. Queria que você fizesse assim, sua fala final, suas considerações, o que você acha importante que fique, né, a respeito do yoga. Bom, como eu falei, eu sou apaixonada porque eu vi as mudanças que o yoga trouxe para a minha vida, né? Em especial, eu acho que maior forma de ensinar através das nossas ações, né? Das nossas transformações, não é só de falar, mas daquilo que eu vivencio. Então, eu vi isso acontecer na minha vida e eu vejo isso acontecendo na vida daqueles que eu tive a grata oportunidade de trocar esse conhecimento, que eu falo que é uma troca, né? Não estou passando nada, é uma troca. Que à medida que eu levo, eu trago também. Então, assim, eu vi essas pessoas também sendo tocadas, sendo transformadas. Então, o yoga é isso, é esse estado de êxtase que ele nos proporciona. E eu falo isso porque, assim, depois de uma prática, por exemplo, um dia todo trabalhando e eu vou dar uma aula 9 horas da noite, eu falo, meu Deus, como eu vou dar essa aula? E eu dou aula e depois que eu acabar a aula eu quero dar outra aula, porque é tão gostoso, né? Então, assim, quem não conhece, experimente, né? Tenha se permita, né, ter esse momento e se permita também a essa autorreflexão, né? Se não quer fazer os asanas, faça essa respiração consciente, né? Tira um minutinho, como eu falei, em 5 minutinhos do dia, se concentra, olha para dentro de você e percebe a entrada e a saída do ar. Só nisso aí você já está ganhando, né? Muita coisa e trazendo saúde para o seu corpo e para a sua mente. Acho que é isso. Quero agradecer muitíssimo a todos que estiveram conosco nessa tarde, né? Porque é uma sexta-feira de calor, né? Muito quente. E estar aqui na frente do computador, do telefone, enfim, assistindo é realmente muito... Eu fico muito feliz com isso. E eu tô vendo que são as pessoas muito queridas que eu tô vendo passando. Ai, que bom. Então eu tô muito feliz. Que bom, muito obrigada. Foi um papo delicioso. Tenho certeza que seu projeto vai ser um sucesso na rede. Agradeço muitíssimo mesmo pela conversa. Vai ser de muita utilidade. Peraí, eu preciso agradecer mais. Eu preciso agradecer a minha coordenadora maravilhosa, Juliana, que me proporcionou, né? Isso! Isso. Então, Ju, pra você, tá? Muita gratidão por tudo. Agradecer também aos meus mestres, né? O Ramadás, a Margarete Neves, que me proporcionaram essa formação para que hoje eu possa compartilhar, né, esse conhecimento. Agradecer também a minha orientadora, a Rejane Dominique, da UF, que comprou, né, essa minha ideia e acreditou, e estamos levando isso para a academia também. Então, é só agradecer, né? Agradecer, gratidão. E o yoga nos ensina a ser gratos também por tudo. Seja pelas dores, porque a gente entende que que tudo é aprendizado. Sejam coisas boas ou ruins, a gente vai aprender alguma coisa com aquela situação. Sem dúvida. Agradeço demais novamente, Janaína, foi um papo muito bom mesmo. Eu tenho certeza que você ajudou e vai ajudar muita gente que vai assistir essa conversa depois, que as pessoas depois acessam o vídeo, vai ficar no nosso IGTV. Então, muito obrigada mesmo. Eu acho que você está prestando um serviço, assim, tanto pela sua fala quanto por esse projeto que vai ser instaurado na rede. Então, obrigada. Você é uma pessoa iluminada, todo mundo que convive com você sabe disso.
e você traz felicidade por onde você passa. Obrigada mesmo. Ai, obrigado a todas. Namastê. Obrigada a todos que nos assistiram, que vão assistir depois também. Obrigada mesmo, foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. A gente se encontra no próximo, né? A gente vai ter outros encontros com o Nai sobre outras temáticas. Obrigada e até lá. Até lá. Tchau, Jana. Tchau, tchau.